Olá, trazendo para vocês a continuação da explicação sobre as funções administrativas. Nós vamos fechar aqui agora essa etapa. Já vimos já um capítulo que versava sobre o planejamento, depois em seguida sobre a organização, depois nós vimos sobre liderança, e agora eu trago para vocês aqui um capítulo que tem como no título Gestão de Qualidade e Desempenho, onde trabalha bastante a questão do controle, que é a nossa última função administrativa. Então, o controle, né? Os gestores usarão inúmeras medidas para monitorar o comportamento dos funcionários e manter o controle do desempenho. Controle de processos de trabalho, regulamentação do comportamento dos funcionários, manutenção dos padrões de qualidade, criação de sistemas básicos de alocação de recursos financeiros, desenvolvimento dos recursos humanos, análise de desempenho financeiro, a avaliação da rentabilidade global. Então esse controle, gente, como vocês puderam refletir aí sobre essas falas, ele é tanto numa questão muito métrica, né, assim, tanto a questão financeira como a questão de indicadores de desempenho, né, a questão de meta, de entrega de resultado. Então, o controle, uma das palavras-chave para ter o controle numa organização é a questão da padronização. Se você não tem padronização nas funções, nas atividades, nos processos internos da empresa, mais difícil fica ter a questão do controle e avaliação. Se ficar de controle, o controle organizacional é o processo sistemático por meio do qual os gestores regulam as atividades organizacionais para que possam atender a metas e aos padrões de desempenhos planejados. Modelo de controle de feedback, né? O feedback é uma palavra em inglês, em português seria retorno, né? Retroalimentação ou realimentação. Então, qual que é o modelo de controle de feedback? Estabelecer padrões de desempenho, medidas de desempenho real, comparar o desempenho aos padrões e adotar a ação corretiva. Aqui nós temos um modelo de controle, né? Começa lá pelo estabelecimento dos objetivos estratégicos, já estabelece padrões de desempenho. Em seguida, a gente tem aí a medida de desempenho real, aí compara esse desempenho aos padrões que foram estipulados anteriormente. Se tiver adequado, você só faz um reforço, né? Verifica ali o risco ou sugestões e começa o ciclo novamente. Se não foi adequado, você tem que elaborar um plano de ação, né, para resolução de desse problema, que seria a ação corretiva, e aí você volta lá fazendo um ajuste no seu padrão e no ajuste no desempenho para que possa alcançar a meta e o objetivo que você estipulou previamente. Nós temos uma outra ferramenta, né, que é da administração, que é o Balance Scorecard. Ela traz o que para a gente essa ferramenta? Qual que é o intuito dela, né? Ela traz uma perspectiva equilibrada sobre o desempenho da empresa, integrando várias dimensões de controle. Gestores registram, analisam e discutem essas diversas métricas. Essa ferramenta é eficaz para gerir e melhorar o desempenho. Essa que seria mais ou menos a cara dela, né? Ela tem algumas dimensões, como foi dito, a questão da aprendizagem e crescimento, dos clientes, financeira e dos processos internos do negócio. E ali no meio nós temos a missão e o objetivo da empresa. Então, ela tem essas dimensões e para cada uma dessas dimensões você vai verificar aí quais são as ações que contribuem para melhorar o desempenho, no caso de cada uma das questões, né? Seja o desempenho financeiro, seja a questão de agregar aí valor aos clientes e aos acionistas, seja de que maneira que a empresa está aprendendo ou melhorando aí a sua questão organizacional e a própria qualidade no atendimento ao cliente. Então tem ali os indicadores, né, as metas a serem alcançadas, e aí tem essa dinâmica que essa ferramenta propõe para a empresa. É uma ferramenta extremamente utilizada nas empresas, né? Abordagem hierárquica versus descentralizadas. No controle hierárquico, envolve a ação de monitorar e influenciar o comportamento dos funcionários por meio do uso de regras políticas e hierarquia de autoridade
documentação escrita, sistema de recompensa e outros mecanismos formais, né? Então, são as políticas da empresa e como que a empresa faz esse controle de uma maneira mais formal, e o controle descentralizado, e aqui já se baseia em valores e suposições quase opostas ao controle hierárquico, né? A cultura é adaptativa, os gestores reconhecem a importância da cultura organizacional para unir metas individuais da equipe e organizacionais para um controle global mais amplo. Então, é a preocupação da empresa com os objetivos de cada um dos seus indivíduos. E aí ela faz ali, de certa forma, uma flexibilização, né? Tentando, de alguma forma, não de maneira obrigada, porque na verdade não é, mas ela entende que assim, o objetivo organizacional, o objetivo formal, o objetivo hierárquico é o mais importante, né? É o que realmente interessa, já que na verdade, né, gente, não é o funcionário que trabalha para a empresa, não é a empresa que trabalha para o funcionário, né? Mas aí a empresa entende que ao atender o objetivo individual do seu colaborador de alguma forma, seja dando uma bolsa na educação para ele, seja dando berçário para ele, seja dando creche, alguma coisa nesse sentido, ele vai conseguir alcançar o seu objetivo organizacional e ter uma maturidade da cultura organizacional de uma maneira mais eficaz se ele fizer uma contrapartida ao alcance dos objetivos individuais dos seus colaboradores. Métodos hierárquicos e descentralizados de controle, aqui ele mostra para nós algumas suposições básicas, ações e consequências, e faz a comparação disso em relação ao controle hierárquico e controle descentralizado. Gestão transparente, né? Filosofia de controle descentralizada, leva cada funcionário a pensar e agir como um empresário. A questão de você dar autonomia, então se o funcionário quer autonomia, você delega responsabilidade para esse funcionário, né? E aí isso é interessante porque ele ganha ali, entre aspas, um pouquinho de poder de empresário, né? Ele vai começar a trabalhar com tendo condições de pensar essa questão de gestão também. É muito interessante isso aí. É lógico que isso aí tem várias coisas atreladas, né? Como, por exemplo, uma delas é a partir do momento que você delega mais responsabilidade para esse colaborador e depois de um certo tempo ele se mostrou capaz para conseguir, né, para assumir essas responsabilidades e entrega um resultado satisfatório para a organização, ele é premiado com isso, né, com um aumento ou com a participação nos lucros ou alguma coisa nesse sentido. Compartilhamento de informações de trabalho em equipe, né, é muito importante, permite que os funcionários conheçam a situação financeira da empresa, então não fica ali fechado só a algumas pessoas, ajuda os funcionários a compreender por que a eficiência é importante para o sucesso da organização e deles. Aqui um índice, né, de opacidade, né, internacional. Quais são os países com as economias mais secretas, né? E o que ele quer dizer com isso, né? Quer dizer que assim que prevalece atitudes padrões que desencorajam a transparência com relação aos resultados financeiros e a outros dados. Então, quanto mais opaca a empresa, né, mais blindada, assim, os funcionários, como eu estava falando, né, o conhecimento da situação financeira da empresa fica na mão ali de pouquíssimas pessoas, né? Então as pessoas estão trabalhando e não sabem como a sua empresa está, não sabe se ela está bem no mercado, não sabe se ela deve muito, não tem noção se ela está perto da falência. Isso é uma coisa engraçada, mas é comum acontecer, né? Às vezes a empresa faliu, o funcionário está sendo mandado embora, centenas de funcionários estão sendo mandados embora, e quando você vai fazer a entrevista com o funcionário, ele tinha um entendimento que a empresa dele estava muito bem no mercado. Então ele não tinha um entendimento que a empresa dele estava mal no mercado. E às vezes ele pudesse fazer alguma coisa, né? Ou poderia ter sido feita uma comoção de alguma maneira, e aí vai, né? Então tem todo um assunto sobre essa questão. Gestão da qualidade total. Né? Apesar de o capítulo ser sobre controle,
E já entende-se, os últimos autores, os autores mais contemporâneos, que falar de controle, de avaliação, é, diretamente está relacionado a falar de gestão da qualidade, né, ou gestão da qualidade total. E assim, era isso até então era visto separadamente. Hoje já não, né? Até porque a própria questão da evolução da qualidade no mundo, principalmente ali depois da década de 80, né? E isso de uma maneira mais acelerada nesse milênio, ou seja, a partir de 2001, né, que foi o início do milênio, nós temos a questão, isso acontece em outras áreas, mas falando especificamente de qualidade, de como a qualidade ela é se antes ela era vista como uma disciplina, como uma área específica dentro da empresa, nós temos agora um entendimento que a própria qualidade ela teve uma quebra de paradigma, né? Então, quando nós falamos de qualidade, a qualidade ela está permeada, né? Assim como a água, né? Ela permeia por todos os espaços, né? Então, assim, a qualidade ela permeia por todas as áreas de uma organização, independentemente do porte dessa organização ou do tipo de segmento dessa organização. Então, a qualidade ela vai permear isso aí. Então, ela vai estar na parte da produção, ela vai estar na parte da parte comercial, do marketing, de recursos humanos, ela vai estar na parte financeira, ela vai estar na parte de gestão, ela vai estar na parte de competição, ela vai estar em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Então ela vai permear. Então a maneira de se tratar de qualidade mudou bastante nessas últimas 2 décadas, né? E aí isso é bastante interessante. E aqui ele traz aqui, né, para nós falando alguma coisa nesse sentido, né, trazendo aqui algumas coisas, quando ele fala no final do zero defeito, originalmente elaborado e pensado e defendido pelo Philip Crosby, né? Então ele traz aqui várias contribuições que a qualidade pode trazer para a organização. E aí técnicas, né, do Total Quality Manager, né, ou do gerenciamento total da qualidade, né, os CCQs, né, os círculos da qualidade total, o benchmark, o Seis Sigma, bastante importante para reduzir, né, a quantidade de erros e saber fazer uma priorização em relação a projetos de melhoria de qualidade, parcerias de qualidade e melhoria contínua. Então isso já não é mais assim, que minha empresa vai investir em qualidade. Não, a qualidade ela está premente, como eu disse, em qualquer área da sua organização. Processo, os 5 passos, né, do processo do benchmark: planejar, localizar, coletar, analisar e melhorar. Então é importante analisar essa questão dos processos de benchmark. E o que vem a ser o benchmark? Pessoal, o benchmark, assim, lógico que dá para a gente explicar de uma maneira mais aprofundada, mas em 2, 3 palavras, que resume a explicação da palavra benchmark. O benchmark ele é a procura das melhores práticas, seria isso, né? Quando você vai explicar benchmark, essa é a explicação mais resumida, mais objetiva e mais simples que tem. Então ele é a procura pelas melhores práticas. Então assim, eu quero melhorar as minhas práticas da minha empresa de vendas, por exemplo. E eu tenho uma empresa, sei lá, de pneus. Então assim, eu vou procurar nas empresas de pneus quais são as empresas que têm as melhores práticas no mercado, né? E aí eu vou tentar verificar de que maneira eu poderia adequar isso aí ao meu negócio. E tem empresas que vão além. Então, assim, quais são as empresas que têm as melhores práticas de vendas, independentemente do segmento do produto ou serviço? Então, por exemplo, a gente está falando em relação ao pneu, mas vamos supor que a prática de venda da McDonald's, sei lá, estou inventando aqui, que é considerada um dos melhores tipos de práticas de vendas. E aí eu vou, é lógico, respeitando que é um negócio diferente, que tem uma cadeia de produto diferente, mas eu vou tentar fazer uma transposição daquelas práticas de venda que eles são identificados como um dos melhores, né? E aí no caso assim, independentemente do segmento de mercado, mas é identificado que é uma empresa que ela
ela é notória, que ela tem know-how nessa prática em práticas de vendas, e eu vou fazer uma transposição dessas práticas para o meu tipo de segmento, para o meu tamanho de negócio, né? Então isso também é entendido. Então tem aí essa análise, né? Ela é de como fazer isso, e aí tem um estudo aprofundado em relação a como realmente fazer, e aí é onde entra esses passos que ele traz aí para nós na figura aí. A importância dos programas de melhoria da qualidade, né? Aqui ele fazendo uma relação do Seis Sigma, né? Então é bastante interessante. Então, de 1.000 peças, 1 milhão de peças fabricadas, você tem 3,4 defeitos só. E quando você tem lá os 6 sigmas na prática na sua empresa, então você tem 99,99667, né, porcentagem de controle de variabilidade dos seus processos. É isso que quer dizer os 6 sigmas, estatisticamente falando. Aqui, nessa tabelinha, traz alguns exemplos para que vocês possam entender melhor. Fatores de sucesso também são importantes, os fatores críticos de sucesso. Então, ele dá um exemplo falando da questão da gestão da qualidade, quais são os FCS, né? Então, quais são os fatores críticos de sucesso do seu negócio. E aí você tem que olhar os fatores positivos, os fatores negativos, e tentar identificar isso dentro da sua organização e elaborar planos para que você possa melhorar a performance, os resultados e o desempenho desses fatores. Controle orçamentário. Aqui a gente tem aqui uma questão voltando, puxando um pouco mais para a questão financeira, né? O controle orçamentário tudo busca o orçamento, né? Tudo que você fizer na sua empresa vai puxar o orçamento. Então, assim, se eu pretendo construir uma sala nova na minha empresa, ok, mas tem orçamento para isso? Tem dinheiro para isso? Ah, que eu quero contratar um novo funcionário, tá? Tem orçamento para isso? Né? Porque uma vez contratado um novo funcionário, você vai ter que pagar o salário dele todo mês, você vai ter que recolher tributos, né? Como por exemplo o FGTS. Então tem orçamento para isso? A empresa tem orçamento para essa despesa, para esse custo? Né? Então tem que pensar. Ah, que eu vou comprar um novo carro para a empresa. Então a mesma coisa. Não, a gente tem dinheiro para comprar o carro. Ok, mas tem o custo de manutenção, tem o custo de impostos. Então uma das primeiras coisas é verificar se existe o orçamento, né, a previsão de orçamento para esse tipo de gasto. Entendem? Isso aí, as pessoas só pensam no custo, no impacto momentâneo, né? Mas não é bem assim. Tem que jogar isso na empresa e saber que isso é uma coisa que vai impactar no orçamento da empresa. Então, muitas das vezes as pessoas não pensam nessa questão de orçamento e ela é bastante importante. E aqui aí um exemplo, orçamentos geralmente usados por gestores, né? Orçamento de despesa, orçamento de receita, orçamento de caixa, orçamento de capital, orçamento de base zero, top-down, bottom-up, né? Top-down é de cima para baixo, bottom-up é de baixo para cima, né? Controle financeiro, né? Nós já falamos um pouco disso aqui quando nós tivemos aquela questão, aquelas aulas sobre finanças que eu trabalhei com vocês. Só fazendo aqui, né? Nós vimos lá algumas aulas que eram mais focadas a micro e pequenas empresas. E aí nós tivemos aulas sobre a gestão organizacional, sobre empreendedorismo, sobre a parte financeira, sobre marketing, sobre gestão de pessoas, sobre gestão da qualidade, né? Nós tivemos tudo isso aqui. Essas funções administrativas, esse conteúdo sobre funções administrativas, estou fazendo explicações para vocês pensando em grandes empresas. Então, mas nós vimos então assim os principais demonstrativos financeiros e aqui nós temos de novo, novamente, né, o balanço patrimonial que mostra a posição financeira da empresa com relação a ativos e passivos em um ponto específico no tempo. Nós temos a DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício, que resume o desempenho financeiro da empresa para determinado intervalo de tempo, geralmente o ano fiscal, ou seja, um ano, né? Um ano em calendário mesmo. E aqui ele dá alguns exemplos, né?
A questão da própria análise financeira, como interpretar os números, né? Nós falamos disso também, nós vimos o fluxo de caixa como sendo também um demonstrativo financeiro, e aqui ele fala da importância dos índices e estatística mesmo, né? Então, é importante você juntar, além de você juntar esses principais demonstrativos financeiros, você usar alguns índices, como igual no Brasil, nós temos a Fundação Getúlio Vargas, responsável por soltar aí quinzenalmente, mensalmente, os indicadores financeiros, como IGC, IGPM, né, IGM, né, IPCA, esses tipos de indicadores, né, que servem para fazer essas análises financeiras. Né, e aí algumas análises nós temos aqui, né, alguns indicadores, né, índice de liquidez, né, e aí tem várias formulazinhas bastante úteis, muito fáceis. Então, assim, qual que é o índice de liquidez da sua empresa? E aí tem a liquidez corrente, que você pega ativos correntes e divide pelos passivos, tem o índice de liquidez reduzida, que você pega o caixa mais as contas a receber e divide pelo passivo. Tem o índice de atividade, que você pega a rotatividade do estoque. Né? Então, assim, você tem estoque lá, ok, qual a porcentagem de mercadoria que você tem no estoque que tem alta rotatividade ou tem baixa rotatividade? Então, se você. Só um exemplo aqui rapidinho, para não desviar muito do foco da aula, mas se você tem um tipo de mercadoria que você tem várias unidades no seu estoque e você percebe que a rotatividade é muito baixa, a próxima vez que for fazer compra, você diminui a quantidade de itens a ser comprado. Por quê? E você percebe que a rotatividade desse tipo de peça é muito baixa e você fica muito tempo com essa peça no estoque e esse dinheiro dessa peça poderia comprar uma peça que tem mais rotatividade ou, sei lá, comprar outra coisa ou ser gasto para outra coisa. Mas entendam, tem esse tipo de raciocínio, né? Então, isso para cada um desses índices, viu, pessoal? A gente está falando de análise financeira, mas essas análises financeiras, elas são extremamente relevantes, porque elas vão trazer uma análise não só para finanças, mas uma análise para a gestão da sua empresa, né? Aqui índice de rentabilidade, a questão do lucro líquido, lucro bruto, né, do lucro sobre os ativos, né, o ROA, e aí você pode ver que são tudo só contas de dividir para fazer praticamente, né? Índice de alavancagem, né, índice de dívida total, isso aqui é importante para você analisar, por exemplo, o índice de inadimplência, né, dos seus clientes, né, quantos clientes não estão pagando em dia, e isso vai impactar ali no seu capital de giro, né? Então, e esse capital de giro vai influenciar de que maneira você consegue pagar suas contas em dia também. Então, você vai verificar a saúde da sua empresa. E aí até você vai ter que mexer às vezes com a análise de risco, né? E com a análise de crédito, por exemplo. Então, se o seu índice de inadimplência aumentou, você precisa aumentar o rigor da análise de crédito com o seu cliente. Então, você precisa ter mais rigor e aumentar a taxa de juros, às vezes, nas compras feitas a prazo ou coisas do tipo. Os padrões internacionais, né, aqui falando da qualidade, né, então as normas da família ISO 9000, né, a mais conhecida é a 9001, né, aí fala um pouquinho disso, das normatizações, a mais famosa aqui é a International Organização Internacional para a Padronização, International Standardization Organization, né. A governança corporativa, tradicionalmente definida com a forma pela qual uma organização protege os interesses dos acionistas. Essa questão da governança corporativa no Brasil vem ganhando uma maturidade nos últimos anos, aí nos últimos 6 anos, né? Já existe no Brasil há mais tempo, lógico, mas assim só recentemente que as empresas vêm se preocupando mais com isso. Grandes empresas sempre se preocupam com essa questão da governança corporativa e mais recentemente, nos últimos anos, isso vem sendo mais debatido também aí para médias empresas, né? E aí tem toda a questão de buscar aí a certificação, né? A transparência nos processos de negócio, né? E aí, entre outras coisas. Só uma coisa para vocês entenderem, mais próximas assim de uma parte baixa, para vocês entenderem, seria assim, você tem o departamento de compras na sua empresa, e aí isso é transparente, né?
Porque assim, uma coisa que é comum acontecer é o favorecimento de para algum fornecedor, por exemplo, né? Então, por exemplo, a pessoa que trabalha no setor de compras, ela é comprada, vamos dizer também, né? Ela é, né, um fornecedor, dá um carro para a pessoa, dá uma viagem para os Estados Unidos, dá dinheiro por fora, para que a empresa possa para esse funcionário possa favorecer esse fornecedor e ele possa adquirir um contrato junto à empresa. Então isso aí é uma fraude, né? É um tipo de risco, né? Não tem transparência, é uma corrupção, entende? Isso na questão pública acontece, mas na questão privada também acontece. Então não existe governança corporativa. Né? Por esse lado aí, pessoal. Então era isso aí, né? Trouxe aí um capítulo para vocês de controle, falando sobre algumas coisas. Peço que assistam o vídeo mais uma vez, né? Parem, pausem, leiam aquelas tabelas com mais calma, acessem o material, o capítulo sobre controle, se interem da matéria, né? E aí, tendo dúvidas, coloquem nos comentários aí, deem um like no vídeo, por favor, e podem me procurar nos diversos canais que nós temos de comunicação, seja no YouTube, seja o meu privado no WhatsApp, né, e coisas do tipo. Muito obrigado, abraços a todos.